Boa noite, gente. Hoje é dia 2 de dezembro de 2024, estamos iniciando mais uma reunião ordinária do Pleno. A nossa pauta é a seguinte: nós faremos, no primeiro momento, os comunicados dos GTs, comunicação, mapeamento, comunicação e formação. Depois, a Bárbara vai fazer um informe sobre o Plano Nacional de Cultura. Não sei se a Vivi ou a Jussara, caso consiga entrar, se querem fazer um informe, né, sobre a reunião sobre a reforma tributária no setor das artes visuais. Se alguém tiver mais alguma pauta para incluir, Diego? Sim, eu tenho uma pauta. Fala agora, Aline. Pode falar que eu listo aqui e aí depois a gente vai fazendo a sequência dos assuntos dele. Tá, eu queria incluir, na verdade, quem traz essa pauta e me chama a atenção disso é o Zé Adão Barbosa, que ele fez uma postagem nas redes sociais comentando uma coisa que eu concordo com ele, queria ver se o colegiado também pode se posicionar em relação a isso, que é sobre o edital da Petrobras, que houve recentemente agora, e que, entre outros projetos que já recebem aí patrocínios e que já têm ligação com grande capital, receberam foram selecionados nesse edital, entre eles a Casa de Cultura Mário Quintana, que é ligada à Secretaria da Cultura do Estado, e eu acho que a gente, como colegiado, poderia, então, aconselhar a Secretaria da Cultura, a secretária, a não permitir que as instituições ligadas à secretaria participem desse tipo de seleção, porque elas acabam tirando o lugar aí, com valores altos que poderiam ser compartilhados com outros agentes culturais que precisam mais. Então, a gente acha que é injusto a Secretaria da Cultura acabar fazendo isso em relação a essa questão. Então, vou listar aqui essa pauta como edital da Petrobras e vou colocar Diego. Eu acho que bota edital da Petrobras ali, mas eu acho que deveriam ser todos esses editais de fomento por lei de incentivo. E outros de fomento. Vou listar assim a pauta, tá? Tá. Pode ser? Pode ser, obrigado. De nada. Então, gente, vamos começar com os informes do GT Mapeamento. Cecília, se tiver aí, quiser trazer um pouco como os... A Cecília caiu? Achei. Se quiser trazer um pouco sobre como têm sido os trabalhos desde nossa última reunião. Oi, gente, tudo bem? Vocês me escutam? Então, a gente teve um andamento bem interessante no GT. A gente tinha duas pautas centrais que a gente estava dando seguimento, que a primeira era retomar o nosso contato com o comitê científico, que era aquele grupo de pesquisadores de várias universidades do Rio Grande do Sul, que já tinham realizado um formulário para aplicação desse mapeamento dos agentes da cultura aqui do Rio Grande do Sul. E a outra pauta seria a gente começar uma articulação com o escritório do Ministério da Cultura, porque a gente estava pensando em articular o nosso mapeamento com os agentes da cultura do IFSU. Não sei se a Bárbara quer falar um pouquinho sobre isso, porque ela está no programa. Abriu aqui. Posso sim, Cecília. A gente, na verdade, retomou o contato, né? Cecília fez um excelente trabalho, assim, de formulação de tudo o que tinha já de participação do GT, junto em articulação ao comitê científico, mas pensando também numa via de executar, né, o formulário que foi, enfim, naquele período programado. E aí eu estava fazendo o processo de seleção, acho que a gente falou sobre isso na última reunião, né? O programa já iniciou, os agentes de cultura, territoriais de cultura, são 43, distribuídos no estado em micro-regiões, assim, e já a gente está em processo de formação ainda, assim, eles estão dando um curso, na verdade, muito em relação a essa lógica da própria implementação do sistema de cultura e como que os agentes vão atuar, mas uma das atribuições dos agentes de cultura é justamente um mapeamento, né? E o MINC já está pagando, a gente já recebe bolsa por esse programa, então a ideia é articular junto com o Ministério da Cultura e com a coordenação do programa uma possível aplicação do formulário que foi já feito, né? Eu não sei se a gente tem uma reunião, né, Cecília? Amanhã. Essa semana já tem reunião marcada, assim, com o comitê e muito para estabelecer esse contato e articulação, né? Acho que esse é o papel também do colegiado, assim, nesse sentido,
Então, é um baita de um encaminhamento, assim, de perspectiva de aplicabilidade, né, de uma coisa tão fundamental que é gerar dados para nosso setor. Sim, e a gente escreveu conjuntamente no GT um e-mail bem extenso que a gente divulgou tanto para o comitê científico como para o escritório do Ministério da Cultura. E eu pretendia ler o e-mail para vocês, mas agora que o nosso tempo está curto, eu não sei o que vocês acham. Olha, se quiser ler ou se quiser nos dar um resumo do conteúdo do e-mail, de repente, compartilhar o e-mail na íntegra ali do grupo. O que vocês acham? Filha? É grande o e-mail? São É mais de uma página? 3. 3 páginas. Eu acho que tu poderia nos dar um resumo do conteúdo do e-mail e nos colocar na íntegra ali no grupo. O que tu acha? Acho uma boa? Ótimo. Uhum. Então tá. Então, o resumo do e-mail é que a gente estava tentando marcar essa reunião tanto com o escritório da cultura como com o comitê científico. E aí a gente deu várias opções de horário e data, e a gente conseguiu marcar 2 reuniões, que uma é amanhã, às 8 da manhã, e a outra é terça que vem, às 19 horas. A gente está bem feliz, a gente vai conseguir nos reunir com o comitê científico. A gente ainda não conseguiu um retorno do escritório da cultura, do Ministério da Cultura, mas a Bárbara tem um contato próximo, então a gente ainda está bem esperançosas. E é isso. É legal que essas 2 reuniões foram marcadas, assim, de acordo com a disponibilidade do pessoal, né? Ali no e-mail, eu acompanhei só o e-mail, assim, fui vendo, mas 2 reuniões justamente para ampliar contatos, assim, né? Para estabelecer essa rede, assim. Eu ainda não tive retorno da Mari, muito por uma questão de agenda. Ela até está de férias, na verdade. Ela tirou porque está, enfim, um tratamento dentário. Ela me disse que está fazendo e ainda não me confirmou se vai conseguir ou não participar, mas já é também uma via, assim, de acesso bem possível. Bárbara, uma reunião vai ser amanhã às 8 Amanhã. E a outra tem data? Terça-feira que vem às 19 horas. Terça às 19. E aí é uma reunião só do comitê científico com o colegiado. Quem quiser participar, gente. Eu ia perguntar se é aberto, eu ia justamente perguntar. Porque o GT que organizou, assim, né? Muito com o comitê, mas quem quiser participar, não estiver ali no GT, a gente informa. Podemos botar essas informações, Cecília, ali no grupo do Pleno, né? Marcando as agendas. Acho que seria bem bom para o pessoal participar, assim, de repente, né, quem não pôde vir aqui para poder se inteirar mais dos trabalhos. Acho que seria bom. E é interessante essa articulação, essa retomada do contato com o comitê científico, porque, como a Bárbara disse, eles já têm um formulário que eles realizaram para aplicar o mapeamento, que a gente não tem muita noção de como ficou, porque ele não nos foi compartilhado, né? Ele é uma coisa interna deles. Então, a gente está super curiosos para saber desse formulário, para a gente poder também nos apropriar dele, né? Eu me lembro, assim, de uma fala muito nesse sentido, porque envolve dados sensíveis, né, coleta de dados, assim, também uma questão autoral mesmo de produção científica, sabe? Acho que foi muito por isso que não foi compartilhado com o colegiado, mas eu acho que o mais fundamental é justamente a gente andar com isso, né, porque que adianta ter um formulário e ele tá engavetado, assim. E muito, eu acho que também uma questão de, assim, perspectiva de talvez uma possível atualização, sabe, desse questionário em virtude de tudo que aconteceu no estado, né? A gente tem um outro cenário pós-enchente, assim. Então, de repente, alguma coisa tenha que ser atualizada, e eu acho que é isso, conversar com os pesquisadores, ver em que pé anda, e muito numa questão muito propositiva, assim, do colegiado articular o andamento disso, né, sequência disso na sua materialidade e aplicabilidade, assim, muito também aproveitando um serviço que já está acontecendo por parte do Ministério da Cultura, que é a contratação desses agentes, e que sempre foi a maior dificuldade, né? Bom, como é que a gente vai contratar pessoas para fazer a aplicação de um formulário, ou depois para a coleta dos dados, né? Enfim. E isso é legal, assim, na formação, por exemplo, é isso, sabe? Uma das atribuições do programa é fazer o mapeamento, então é só juntar as pontinhas, né? Que os interesses são os mesmos, assim. Acho que é por aí, filha. Muito bom. É isso, gente, do GT Mapeamento?
Obrigada, então. Queria passar para o GT Comunicação, não sei se a Vivi quer comentar como é que vão indo os trabalhos desde nossa última reunião. Boa noite, então, a todos. A gente se reuniu muito rapidamente também, nesse período, para definir algumas questões em relação à condução da comunicação, principalmente na rede social do Instagram do colegiado, e a gente priorizou, então, as atividades do pleno e algumas divulgações, né, de programação cultural e principalmente de financiamentos culturais, né? Então, a gente conseguiu colocar. Olá, Jussara, que bom! Conseguimos colocar ali no nosso Instagram. E agora a Sofia também, a gente conseguiu fazer, na verdade, um levantamento, né? Vocês nos mandaram todas as bios, as imagens de vocês, do perfil de vocês. Então, a ideia é que a gente comece a colocar, então, a apresentação dessa nova gestão, né? A partir da semana que vem, e a gente decidiu colocar sempre de 3 em 3, né? E para que toda semana a gente tenha membros novos, né? Sendo apresentados. A Sofia está à frente desse trabalho, ficou de fazer esses cards, então provavelmente isso vai estar subindo já na próxima semana. A gente vai estar inaugurando isso ali no Instagram. Então, compartilhem, por favor, né? Coloquem nas redes de vocês, aproveitem para convidar também para 2025 a gente ter ouvintes, né? Mais ouvintes aqui da sociedade civil. Em relação às outras mídias, né, que a gente tinha falado, em função, né, da questão toda de enchente, de perdas de trabalhos e tal, eu fiquei, né, coloquei à disposição desde a gestão anterior de fazer o site do colegiado, né? E busquei alguns apoios, tinha conversado com vocês, né, de falar com os membros da MIG para fazer isso, e eles não conseguiram assumir isso, evidentemente, nesse período, em função de ter que captar novos trabalhos, né, nesse momento, porque também perderam algumas contas, né? Mas o mais importante disso é que, se eles não chegarem a participar e a desenvolver isso de alguma maneira a partir de 2025, eu vou montar isso, né? Eu tenho um certo conhecimento, vou fazer uma montagem dele de uma forma bem simplificada e utilizando esses materiais que a gente já está recebendo ali, né, de vocês, dos perfis, e aí colocar. Só que a gente tem que pensar na questão do custo disso, porque isso tem um custo, nós não temos, né, caixa, não temos auxílio, um pagamento, um apoio. Então, assim, eu queria repassar aqui os custos disso, tá? Então, assim, uma visão muito simples de fazer só a presença de internet mesmo, né? As pessoas poderem nos encontrar e ver quem é da gestão, e aí ter alguma possibilidade de menção das gestões passadas, com as principais informações de missão, esse tipo. O meu microfone está péssimo, espera, mas é o único que eu tenho agora nesse momento. Então, não sei se vocês escutam, se é melhor eu tirar. Eu escuto bem, tem algum ruído, mas a gente está te ouvindo. Se eu mexer um pouco. Estava melhor antes. Agora tu travou. Agora não te escuto. Escutam melhor? Agora te escuto. Ah, perdão. Então, assim, vamos sem microfone. Então, os custos disso, tá? A gente tem um custo anual, que são de 3 partes, né? Que é o registro do domínio. Eu verifiquei que colegiadoartesrs.com.br está liberado. Então, isso é bom, né? Porque é difícil a gente achar .art, .isso. A gente tem o .com.br, que é um inédito, quase consegui hoje algum URL com essa extensão. A gente tem a hospedagem e o próprio pagamento do Wix, né, que é essa ferramenta que eu consigo gerenciar e trabalhar para fazer, então, montagem desse site. Então, num plano mais simples, sem
sem muito espaço também, então, assim, 2 GB é um site mais conciso, contudo, a gente chegaria em R$252, tá? E se a gente tiver um pouquinho melhor, que ele dá direito a gente ter um calendário sincronizado com as reuniões, que talvez seja interessante, ele quase dobra, 456. A minha questão é que eu não sei até que ponto a gente precisaria ter um calendário tendo o Instagram, que é uma ferramenta super rápida, o site é uma coisa muito pontual e que talvez ele fique realmente como uma presença e talvez seja melhor a gente ir por este caminho, né, de ter realmente esse site do que a gente ficar buscando ali outras ferramentas e daqui a pouco, né, um blog associado, que era uma ideia que a gente tinha inicialmente, mas que isso também só encarece, porque aí a gente está falando de uma plataforma com muito mais armazenamento e aí isso também custa bem mais que os 450, que já seria um up. Então, essa questão de a gente poder realizar isto vai muito se a gente precisa, né? Se a gente precisa, se a gente tem interesse, se realmente isso é viável, se isso vai ter continuidade, porque eu acho que vai pegar também no meio de uma gestão, né? A gente vai estar acabando ali, provavelmente em maio, me corrijam. A nossa gestão encerra em outubro do ano que vem, setembro do ano que vem. Então a gente cobriria Outubro, setembro, vamos supor, janeiro do outro ano, então aí quem vir vai ter que renovar, enfim, dar sequência, fazer todo esse trabalho também de novo. Eu acho que é interessante, mas eu não sei na aplicabilidade. A minha aplicabilidade em sites hoje é muito baixa, eu quase nunca entro, é só quando eu quero ver alguma coisa específica. É claro que a gente consegue colocar ali uma série de instruções, a parte de leis, que talvez seja um canal interessante para a gente poder chegar mais rapidamente às informações que a gente quer, mas eu não sei se para o grande público seria realmente algo essencial, né? O Edson deu uma sugestão ótima ali no chat, né? Não sei se quer comentar, Edson. Oi, gente, para quem não dei oi ainda. Na verdade, a gente tem que cuidar com essa plataforma outra que não plataforma oficial do Estado para o colegiado de artes visuais, porque ele ainda é algo que pertence à estrutura de governança do Estado, entende? E ele já tem a sua página própria, eu compartilhei com vocês aí o link, a página específica do colegiado, que ela espelha todas as páginas de todos os colegiados. Ela é uma página deficitária, ela tem várias informações faltantes, mas, por exemplo, tem até as atas das reuniões, se ele está atualizado. Então, sendo sincero, Vivi, eu concordo muito contigo essa questão das pessoas acessarem o site. Por alguma situação ela é interessante, mas eu não sei se pelo colegiado é interessante, porque talvez hoje vocês decidam, vamos fazer uma vaquinha e vamos fazer o site. A nova composição não faça mais essa vaquinha porque acho que não quer pagar. E é a obrigação do Estado, assim como a obrigação do colegiado, publicizar os atos do colegiado. Então, vocês já têm Instagram, que é uma chamada mais rápida e mais capilarizada de chegar na sociedade civil. O resto da governança é responsabilidade do Estado. Então, talvez seja interessante, seguindo naquele papo anterior ao início da reunião, vocês proporem uma reestruturação dessas páginas dos colegiados, né, que fiquem mais acessíveis para o grande público, que consiga clicar e ter acesso a toda. De certa forma, ele é fácil, tá? Ele não é difícil, mas ele poderia ser um pouco mais salutar para quem não está dentro do colegiado, ou não fez parte do colegiado, para poder clicar nas leis e entender de que forma funciona. Enfim, vocês já têm uma página do colegiado, então talvez sugerir algum tipo de organização melhor nela pode ser interessante. Enfim, uma sugestão, porque o meu medo é a continuidade, entendeu? Talvez vocês façam um super investimento, um super trabalho, e vocês lançam 6 meses depois, vocês saem dessa gestão e parou tudo. Talvez seja, não sei. Enfim, para vocês pensarem. O Diego tinha levantado a mão, não sei se quer comentar algo. É só mesmo para concordar com o Edson em relação a isso. Que eu acho que o site ele tem um problema de continuidade. Eu já tive experiência com ter site, assim, muito difícil de manter, né? Se eu vai fazer uma coisa muito estática ali, eu acho que daí o investimento acaba não valendo a pena. Mas valorizar também aqui todo esse levantamento que a Vivi fez, aí, que eu acho super importante.
mas eu acho melhor seguir no Instagram e talvez, então, dentro desse grupo, talvez ver como é que está esse site que já tem na Secretaria da Cultura e ver uma maneira, talvez, de atualizá-lo, né? Eu acho que seria importante, de repente, focar os esforços para isso. Vivi. E esse site que tem ali, na verdade, ele é super burocrata, assim, né? Não é nem um pouco visual, então não é atrativo. Tipo, para saber quem são os membros, tem que clicar, abrir um PDF. Então, assim, sabe? Então, fazer um site dessa gestão é muito uma vontade nossa aqui. Mas se vai seguir na próxima gestão ou não, enfim. E a gente tem o Instagram, que eu acho que eu não estou me excluindo de cumprir com o que eu prometi, eu quero deixar isso bem claro. Se todos decidirem que a gente vai fazer, farei, cumprirei esta tarefa, faremos ele como tem que ser, com as carinhas de todo mundo, com as bios, tentar buscar essas informações das gestões anteriores, né, também da mesma maneira, tem uma unidade. A questão toda, eu acho, não sei se eu acredito mais nessa aplicabilidade de um site, né? É claro que o da secretaria, nem a gente sabia que tinha esse da secretaria, e ele é muito duro, né? Então, ele não é nem um pouco atraente. Para quem é da sociedade civil, vai entrar ali e vai dizer, meu Deus, eu quero ir contra isso, né? Eu quero fugir disso. Então, é mais nisso, pensar se um site vai fazer com que mais pessoas se interessem, queiram fazer parte, estarem ali, dar continuidade, do que exatamente apresentar as informações que são as informações que a gente tem mesmo, as informações do dia a dia, que são essas aí, de leis e normas e diretrizes, e que é a realidade, né? Então, quem entrar também está, de uma certa forma, o governo ali tem um site que é exatamente o trabalho que a gente faz, né? Mas que não é atrativo nem um pouco, né? A Aline, eu tinha levantado a mão, depois eu baixei só porque a Anne e a Jussara também já falaram a mesma coisa que eu ia falar, que eu acho que a gente vai botar os destaques e o Linktree do Instagram, usar o nosso Instagram mais para isso, né? Acho que é mais dinâmico e tal. Eu ficaria bem feliz, assim, se a gente conseguisse, no GT Comunicação, aprimorar nosso Instagram, assim, isso é uma lacuna que nós temos desde o início da gestão. A gente entende, né, que é um trabalho voluntário, né, todas as demandas que todo mundo tem, né, que às vezes não consegue fazer muito mais, né, do que consegue até o momento, mas ia ser bem legal se a gente pudesse, assim, aprimorar nosso Instagram, sabe, criar, movimentar mais, sabe, com mais frequência, assim, principalmente ali os stories. Hoje eu coloquei, né, apesar de não ser do GT Comunicação, a chamada ali para a reunião de hoje, mas compartilhar outros conteúdos seria bem, bem importante. Não sei quem levantou primeiro a mão, se foi Jussara ou se foi Vivi. Jussara está aqui na minha lista. Não te escuto. E agora? Agora sim. Ah, tá. Eu é que não vou ouvir vocês, mas tudo bem, vocês vão me ouvir. Consegui estar aqui. Ai, desculpa, vocês não imaginam o desespero que eu estava, que eu não estava conseguindo ter luz. É o seguinte, eu concordo com o Edson, com a Vivi, enfim, com todo mundo. Eu acho que é importante a gente ter o nosso Instagram, dentro do nosso Linktree, a gente pode ter, então, o link desse site, que é oficial, né, mas, assim, para ter esses documentos, a coisa mais oficial, se as pessoas querem saber exatamente o que é, né, o que são as documentações, mas como um site de referência, porque a maioria usa mesmo o Instagram, né, hoje em dia, a coisa do site fica mais para uma coisa mais oficial, né, para se ter informações, enfim, se ter algum documento, né, então eu acho que vamos aproveitar a máquina, né, até porque era uma das coisas que a gente ia cobrar da SEDAC, né, que a gente tivesse um site ativo, né, que a gente pudesse ter ele com mais mobilidade. Então, a gente tendo ele dentro do nosso Linktree e atualizado, né, com os dados fixos lá, já vai ser uma ferramenta para a gente discutir se estiver faltando alguma coisa, assim, alguma, tu que entende melhor, Vivi, maleabilidade dentro do site, né, para que as outras pessoas estarem acessando. Eu não sei, eu nunca acessei,
né? Então, eu não sei exatamente como ele é, mas eu acho que a nível de informação é o Linktree. Eu vou dar uma sugestão para vocês, uma coisa que eu notei, é o seguinte, quando eu fui para assistir a reunião agora da Associação Brasileira das Galerias de Arte Contemporânea, né, sediada em São Paulo, que foram falar da reforma tributária, o que eu vi? Eles falaram, fizeram uma live no YouTube. Para te saber alguma coisa sobre eles têm um site, só que tu não consegue entrar no site, porque o site está fora do ar. Tu vê, uma associação de galeristas do Brasil. Está fora do ar o site. Aí tu consegue informações deles pelo Instagram. Lá no Instagram está o material, né? Então, assim, eu quis colocar assim para vocês, olha, é uma entidade que está representando galeristas, está representando um segmento das artes lá no Senado, mas assim, como eles disseram, olha, o que vocês quiserem, entre no nosso Instagram, entre em contato com a gente no Instagram, sabe? Temos, né, o site está, se vocês procurarem, está lá, mas não dá para entrar, né? Então, as pessoas vão lá buscar no Instagram as coisas. Então, assim, não acho que é um grande problema a gente ter um Instagram mais quadradinho, onde tem mais só as documentações, para mostrar até que é uma conexão oficial que a gente tem, né? Que não é um colegiado à parte da SEDAC, né? Então, eu acho que até fica, assim, um meio mais oficial, o site lá, e o nosso Instagram. É isso. Agora eu vou botar aqui para poder ouvir vocês. Vou que eu passar, estou no meu notebook, a internet está lentíssima. vou passar a palavra para a Vivi, e depois dessa parte do GT Comunicação, a gente passa para o GT Formação. Vivi. Um ponto que eu anotei aqui, que eu acho que era importante a gente retomar, é a Uhum. marca do colegiado. Eu não sei quem fez essa marca, não me lembro exatamente quem foi a pessoa que fez, foi logo quando eu entrei, mas eu acho que a gente tem que decidir, assim, se essa pessoa, a gente tem que conseguir a liberação, acho que a gente tem que ter, o colegiado tem que ter a liberação dessa pessoa do uso da marca, porque, assim, as pessoas entram, saem, enfim, né, e a gente não sabe até onde a gente pode continuar usando isso, né, a gente usa para se apresentar, a gente está com esse ícone no perfil, a gente vai replicar isso em outras mídias, outros materiais. Eu acho que a gente tem que ter essa liberação. Então, se alguém souber quem é o detentor, né, quem é que criou, eu acho que era o Diego, mas não tenho certeza. Vivi, no nosso Drive, desculpa-me, assim, mas a gente tem até um manual de uso, assim, da marca, Sim, tá bem mas direitinho. Mas a gente tem que... Quem é o que criou, quem é o autor dessa marca, se ele libera isso para ele fez para esse fim. Mas porque eu acho que a gente tem que ter um documento liberando isso, sabe? Tipo assim, que a gente pode usar ad eterno, essa marca que venha até que decidam fazer outra. Isso é um ponto. Deixa eu só cooperar com isso, eu participei na época, foi na gestão do Guilherme, ele trocou a marca que a Mel tinha feito na gestão anterior. E é uma marca feita exclusivamente para o colegiado, aprovada pelo Pleno, e ela é do colegiado, gente. Vocês podem usar ela ad infinitum. Tem até o manualzinho, né? Eu me lembro de ver esse manual. Uhum. Exato. Até que, assim, o Pleno decida trocar a marca de novo, porque é comum essa troca entre gestões e mudar, entendeu? Então, assim, é do colegiado, não tem direito, ela está registrada na ata do colegiado, então não tenham medo de uso, pode usar à vontade. É ótimo. E eu também queria saber, assim, em relação ao perfil do nosso Instagram, né? Porque a gente discutiu muito isso no GT e não chegamos numa conclusão ainda, que eu acho que a gente tem que retomar, que é qual é o perfil, né? A gente tem que ter um discernimento ali do que a gente vai estar publicizando, né? Então, assim, a gente pode publicizar pautas que sejam fora da Secretaria de Cultura, pelo regimento, ou a gente tem que fazer só aquilo que é da Secretaria de Cultura, ou a gente pode simplesmente, eu quero divulgar, sei lá, um edital que está acontecendo fora. Pode. A gente poder começar a ter um pouco mais, porque isso é uma coisa de replicar, né? Tu recebe ali no teu, tu entra ali não é uma coisa difícil para a gente ter movimento, né? Porque todo mundo quer que tenha movimento. Acho que tem que ser, tem que entender a página
esse perfil do colegiado como um lugar onde tem várias informações sobre artes visuais, né? Independente enfim, do limite, só que eu preciso saber legalmente qual é esse limite. Acho que a gente pode, sim, compartilhar, até porque, por exemplo, nessas iniciativas de apoio, né, à comunidade artística após as enchentes, o edital ali do MINC, né, até a questão ali do MEI-RS, calamidades, eu compartilhei ali nos stories, né, porque são questões de utilidade pública, acho que a gente tem que pensar muito isso, né, conteúdos de utilidade pública para o nosso segmento e para a cultura no geral, né, quando cabe, acho que seria válido. Edson... deixa eu só complementar uma questão, eu contei isso e quero só que pense, depois a gente pode discutir isso, né, ali no WhatsApp, mas assim, muitas coisas que eu publico, às vezes na Genuína, por um critério pessoal, é uma página privada, as pessoas às vezes vêm dizer, não publicou o meu, não me deu, né, não me levou adiante, então assim, a minha preocupação sempre é que a gente não tem radar para ver tudo, então a gente vai colocar um ou outro e sempre vai vir alguém dizendo que a gente não fez mais do que a gente fez. Então, esses critérios são bem importantes a gente pontuar lá no GT, então convido os colegas do GT para a gente pensar sobre isso e fazer um filtro, né? Começar com um filtro que eu acho que vai ser mais produtivo. Pode falar, Edson, depois eu falo. A Vivi, na verdade, falou exatamente o que eu ia dizer, porque se o canal do Instagram do colegiado virar um canal, a palavra é horrível, mas é isso, propaganda de ações pontuais, é um colegiado que representa o estado inteiro. Aí vai ser uma demanda muito grande para esse colegiado administrar e buscar informação do estado inteiro para não concentrar especificamente as demandas da região da capital. Então, acho que é legal por um lado, mas a gente não pode deixar o cobertor curto para ninguém. Tem que cobrir tudo. E aí a gente tem 497 municípios no estado. Não vai dar conta. Entende? A gente tem que pensar sempre que é um colegiado que discute em âmbito nacional. Ele não vai discutir ações pontuais, a não ser que ele seja procurado. Por exemplo, o sítio de Travesseiro teve problema nas artes visuais e procurou o colegiado para o colegiado agir. Legal. Entende? Isso ou um membro do colegiado está tendo alguma situação e trouxe para discussão e que essa discussão pode se ampliar e pode, como a gente falou antes, o Diego trouxe e vai voltar depois, uma coisa que vire para o estado inteiro. Então, isso é importante pensar, e eu acho que foi bem, sim, certeira na questão. Divulgar o que e por quê, e quem é que faz a curadoria e por que não um ou outro. Quando a gente está em lugar de representação, tem que ter esse cuidado. Mas a questão outra que tu falou a respeito de divulgação, não existe um limite de divulgação no sentido do que divulgar, o que não divulgar. Isto é uma coisa que vocês podem colocar no código de convívio. Ele não é uma coisa que se aplica no regimento interno, mas vocês têm que escrever um código de convívio agora, código de convivência pela nova portaria, e esse código de convivência pode ter essas questões de administração especificamente de que forma é que se comporta tal GT, porque o convívio não é só um convívio interno, o convívio inclusive com os representados. Então, é isso, tem que só ter o cuidado para não deixar o cobertor curto, porque senão pode acontecer o que está acontecendo contigo, Vivi. No teu caso, é privado, é pessoal, você faz a curadoria e ponto. Representação não tem esse direito. Entende? Então, tem que tomar esse cuidado só. Eu ia, antes de passar a palavra para a Bárbara, perguntar quem está coordenando no momento o GT Comunicação, porque estava meio compartilhado, né? Antes era a Laura, não sei o quanto também isso se passou para a Vivi. Tu, Vivi? Tu tens a senha do nosso Instagram? Então, conversaremos sobre isso, porque acho que a partir de agora é importante, então, que tu tenhas, não sei o quanto tu consegue se dedicar, né, de tempo, enfim, a gente sabe que dá trabalho, mas eu vou compartilhar, então, contigo, a gente pode conversar sobre isso, que aí, quando tu encontrar algum conteúdo de utilidade pública, quiser nos apoiar ali no aprimoramento do Instagram, é mais do que bem-vindo, a gente precisa. Bárbara. Exato, eu fico só mandando pelo WhatsApp coisas que eu acho importante e acabo não conseguir, né, publicar direto. Então, assim, acho que isso facilita bastante. Encaminhamento já. Eu ia dizer que é muito isso, né? A gente nunca vai dar conta de compartilhar tudo, assim, mas eu acho que talvez, de repente, que isso podia se fazer, que o GT pode conversar, é uma campanha de
para marcarem, por exemplo, né, o colegiado nas publicações, assim, para o colegiado chegar no interior, sabe? Do colegiado fazer uma coisa propositiva no sentido de se fazer uma palavra, não sei se é adequada, mas autopromoção, assim, no sentido de, tipo, olha, marquem o colegiado, porque daí a gente, assim, a curadoria não fica nossa, né? Eu lembro que a gente tinha muito, a Amanda fazia isso, a gente marcava, né, nos stories do colegiado, e ela só repostava, porque daí, assim, é um senso de democratização, né? Olha, tá, a gente está fazendo aqui, olha, gente, marquem o colegiado como campanha, e quem marcar o colegiado em ações que, obviamente, digam respeito às artes visuais, né? A gente como vai, enfim, ser esse vetor, assim, de propagar as informações, e muito também no sentido, acho que uma campanha muito legal, Vivi, porque daí também a gente tem esse movimento de conseguir, talvez, chegar, né, marcar, por exemplo, assim, sei lá, gente, conselhos municipais, tenham Instagram, alguns municípios têm, né, eu posso divulgar os agentes, eu acho que tem uma ponte, assim, fundamental para a gente entrar nesse Rio Grande do Sul profundo, que é, né, porque tem muita gente agora que está recém na formação, vendo o que é o sistema, mas que são gente que já atua no setor, houve toda uma seleção de gente que já trabalha no setor da cultura, às vezes não é das artes visuais, mas vai divulgar lá no município, sabe? Então, de repente, a gente fazer uma campanha, um post, um card que a gente possa divulgar, talvez seja um vetor interessante para a gente começar a fazer esse movimento no Instagram do colegiado. Deixo como sugestão aí para o GT. É isso da comunicação, gente. Tá. Então, vamos para... Como a gente tem mais um GT para conversar em mais 3 pautas, quero saber do GT Formação, se alguém, né, algum dos membros do GT quer trazer alguma coisa. Eu tenho algumas sugestões de encaminhamento para o GT, mas antes queria ouvir vocês, assim, se alguém do GT Formação, Diego. Posso falar aqui rapidinho, Aline, a gente está, assim, o grupo está um pouco atrasado, assim, nas suas metas, mas a gente fez algumas conversas ali no grupo que a gente criou, né? Uhum. Então, a ideia, então, só para botar para o grupo, acho que já mais ou menos todo mundo sabe, mas igual, então a ideia é ter alguns cursos de formação, então, para a sociedade civil. A gente quer começar esses cursos, então, vão ser oferecidos pelos próprios membros do colegiado. A gente tem algumas opções já de cursos teóricos e cursos práticos. Cursos curtos foi uma das coisas que a gente decidiu, 1h30, até porque a gente sabe que não é fácil promover, né, cursos longos, então também foi uma ideia de fazer cursos possíveis, assim. Aí vai depender, qual curso vai depender da habilidade individual de cada membro do colegiado, né? A gente já tem aqui, a Ilse, por exemplo, já se propôs, dentro do próprio grupo, a gente já tem alguns cursos propostos, né? A Ilse propôs aí um curso de desenho e pintura. Eu e a Karina pensamos em fazer um curso juntos, porque a gente tem uma habilidade que nos une, que é produção e disposição. Então, a gente daria esse curso prático, teórico e prático também, né? A Jussara aí trouxe várias sugestões, eu não sei se ela daria, eu ainda não consegui conversar com a Jussara, mas ela falou de fazer de curadoria, portfólio, direito autoral, eu achei ótimos, mas a gente teria que ver dentro do colegiado quem teria essas habilidades. Então, a gente está fazendo agora um formulário, que é o que a gente está atrasado, é colocar esse formulário dentro do próprio grupo, para que outras pessoas possam, então, propor esses pequenos cursos. Então, a gente vai fazer isso ainda essa semana, se possível, tá? Colocar esse formulário ali para que todo mundo, então, coloque as suas propostas. Então, a ideia é começar a partir de fevereiro, se tudo der certo. Então, a gente terminar agora em dezembro de recolher essas sugestões. A gente tem janeiro para organizar esses cursos. A partir de fevereiro, a gente começaria. Eu ofereci a Casa Baca como uma estrutura para fazer cursos presenciais. Ali a gente tem uma estrutura interessante para isso, mas também podemos ver outros espaços presenciais, até em outras cidades, mas também online. Eu acho que é sempre, né, a oferta mais democrática. Eu acho que a maioria dos cursos podem acabar sendo online para a gente atingir mais gente, mas alguns cursos talvez não sejam possíveis. E até também a gente deixou como talvez um mix. Alguns cursos possam ser presenciais, mas também com transmissão online. E aí uma das ideias que a Jussara colocou também é que fizéssemos essa integração com os cursos de formação que a SEDAC já tem, para que eles divulgassem para nós, talvez até transmitam também nos seus canais oficiais, né? Ali a partir do setor que eles já têm, a gente achou que é uma boa ideia. Então, basicamente, são essas informações que eu posso trazer agora, e vamos correr agora para esse formulário sair e a gente conseguir tocar esse projeto. Ju, de forma muito sucinta. Como nunca sou, né? Mas perfeito, Diego. Obrigada por ter tomado a frente e explicado. A ideia que eu coloquei, né, ali para o nosso grupo é efetivamente fazer essas oficinas mais rápidas, né, de uma pegada, 1 ou 2 encontros, enfim, vai depender da modalidade,
Um só, Aline, ok, um só encontro, né? A princípio, então, online, a gente vai fechar. Eu sugeri que no nosso, até estou trazendo para o pleno, porque eu sugeri que no nosso a gente colocasse ali, nós vamos colocar no, se o meu grupo também aceitar ali no GT, colocar algumas sugestões de oficinas que a gente já viu nos outros andamentos dos outros anos, que é uma carência, né, que a gente vê, curadoria, mercado de arte, como fazer um projeto, ou pelo menos noções básicas de como estabelecer um projeto e tal. A gente vai colocar como sugestão, você, dentro desses, alguém gostaria de oferecer alguma dessas modalidades, né? Se não, quais as outras você poderia sugerir? Então, fica aberto, a pessoa se sente confortável de dar, mas pelo menos a gente dá um norte, que é uma das coisas que a gente viu muito faltar, né? Por exemplo, que oficinas gostaria de frequentar também, né? A pessoa pode botar ali numa das perguntas se uma sugestão do que ela gostaria de fazer também, porque aí o outro vai, né? Também pode, eu sinto necessidade de fazer isso aqui, mas eu ofereço tais e tais. Enfim, fazer um formuláriozinho meio rápido, assim, mas que possa contemplar essas questões, né? Precificação de obras, direito autoral e direito de imagem. Se por acaso nós não tivermos nenhuma expertise no nosso grupo, isso pode ficar nada fixo, assim, tá, gente? Nada, bom, tem que fazer tudo correndo. Não, esses outros mais difíceis, a gente pode vir até a convidar alguém de fora que possa fazer uma live, né? Uma reuniãozinha breve explicando alguma coisa disso, né? Que a gente pode fazer mais tarde. É isso aí, então, gente. É isso que eu queria falar. Bárbara? Não, eu estou assim, eu estou só acompanhando os GTs aqui, estou realizada, gente. Vocês estão muito. Eu não queria só sobre GT, formação, assim, fomento, né? Isso está na nossa ata da reunião passada de pleno, né? A gente já foi uma decisão consolidada em relação, porque eu acho que teve, não sei se uma confusão, assim. Quando a Gil traz essa questão de, acho que sugerir é muito importante, né? Se alguém tiver disponibilidade, né, Gil, dessas demandas que a gente identifica, assim, que o pessoal tem. Mas eu, acompanhando ali as discussões, fiquei com a impressão de que havia duas questões. Tipo, uma é a ideia que se tem consolidada, é a gente abrir um formulário para que nós aqui do colegiado, enquanto membros fazedores, né, e enfim, do setor das artes visuais, possamos oferecer uma espécie de formação. Isso também, a gente falou, né, a gente precisa também estabelecer um prazo, gente, para essa questão, porque, assim, isso entraria já para o nosso cronograma de ações para o ano que vem. Então, a gente vai trabalhar no cronograma e começar em fevereiro, como o Diego disse, né? Então, a gente precisa desse levantamento e é muito assim, o que nós aqui do colegiado podemos fazer nessa mini formação. E se a gente vai fazer ela em formato online, o Diego ofereceu lá, eu achei super legal, a gente pode ver essas modalidades, né? Mas dentro da nossa realidade aqui, quem puder e quiser se oferecer a isso. Outra coisa, Ju, é essa consulta, né, externa ao que a demanda que se precisa. Eu fiquei na dúvida se era não, tá. Porque eu fiquei assim, tipo, não, uma coisa é consulta externa, outra coisa é a consulta interna, assim, que é o que a gente se propôs, né? Não, depois que tu falou, né, eu digo, não tem essa necessidade agora. Então, aí eu acatei, né, achei interessante, eu digo, não, essa sugestão é para dar ideias para os nossos membros, né? Olha, a gente sabe que essas coisas se precisa, né? Vai ter demanda. Então, as pessoas bem qualificadas aqui, quiserem fazer uma oficina de um encontro online, oferecer tópicos, né, esclarecimentos, que vai ser um encontro, né, uma oficina. Então, porque são demandas que a gente viu e vem vendo nos editais, a Vivi acompanha também os editais, sabe das necessidades dessas. Então, isso como sugestão, né, a gente coloca ali como sugestão dentro dessas, mas aberto, claro, para todas as outras. Eu digo que é mais por uma questão também de organização. A gente tem essas que o Diego, que a Ilse já se propuseram, outros membros vão colocar. Justamente, assim, a ideia do formulário é mapear essas nossas habilidades e daquilo que a gente mapeia, a gente fazer as proposições das oficinas, né? O formulário é para isso, é uma consulta interna para a gente ver que oficinas a gente pode, como colegiado,
fornecer, assim, né? E aí eu tinha falado isso, desculpa, Diego, só para eu concluir, assim. Não só para... A gente tinha falado, né, gente, assim, a gente também se mobilizar no sentido assim, olha, isso é um processo de doação mesmo, né, da gente se propor a dar um curso, mas que tem também a gente, né, certificar isso como uma ação do colegiado, eu acho que vai ser importante, porque justamente, né, gente, a gente tem gente muito qualificada, estou muito afim de fazer esse curso aí da Karina e do Diego, vocês imaginam, eu acho que, né, enfim, é muito importante e que é um movimento bacana, assim, que a gente auxilia mesmo como cadeia produtiva, assim, no setor das artes visuais, em virtude das nossas expertises aqui, né? Aline, posso falar uma coisa bem rapidinho, super rápido Claro. antes mesmo? Talvez o formulário seja um entrave, ele está sendo um entrave para a gente criar, tá, Bárbara? A gente já falou, eu e a Karina. Então, talvez o que eu faça ali de primeira, assim, até para agilizar o processo, é colocar uma lista mesmo no próprio WhatsApp, tipo assim, Diego, Karina, pro curso tal, sabe, rapidinho alguém vai copiando e vai botando a sua sugestão, quem tiver, sabe? Talvez funcione mais que agora um formulário. A pessoa tem que acessar formulário, porque não é fácil criar formulário que fique bom para todo mundo, entendeu? Então, de repente, o grupo funcionar bem, isso serve para nós, né? Gente, consulta. Então, fechou, vou fazer isso. Gente, olha só, eu tenho algumas sugestões de encaminhamento para esse GT. Primeiro, quem é o coordenador deste GT ou coordenadora? A coordenação deste GT? Não existe. Eu posso assumir se vocês quiserem, não sei. Que a gente ficou eu, Jussara, Ilse, Karina, e daí tava tu e a Aline, a Bárbara e a Aline, desculpa, como participantes, mas eu posso assumir ele junto pra gente começar isso. Pode ser? Eu acho que seria muito legal. A gente fica muito feliz. E aí, eu não sei se vocês chegaram a se reunir nesse meio tempo entre a última reunião e agora. Não sei só pelo grupo mesmo, a gente só fez reuniões. Caso vocês consigam se reunir assim, de forma síncrona ou assíncrona, acho que síncrona às vezes ajuda, né, ali numa hora ou meia hora, enfim, a alinhar melhor as ideias. E aí eu gostaria muitíssimo, eu gostaria de estabelecer um prazo com vocês, assim, até o dia 16 de dezembro, né, daqui 2 semanas, estabelecer a forma dessa comunicação interna com o Pleno. Se vai ser um formulário, se vocês querem fazer uma enquete no grupo, da maneira que for mais fácil e simplificada para vocês. Não, vai ser antes. Mas que vocês nos tragam algo pronto no dia 16 de dezembro. Eu só vou deixar dar um prazo, né, para o GT, mas é só para ser assim, para a gente tentar fazer andar esse GT, né, desde a reunião passada. Combinado. Pode ser. Fica muito ruim. Fica bom. Combinado, fica bom, fica um prazo amplo. Eu penso em botar essa semana mesmo já essa enquete, então. E até 16 a gente já tá com essas propostas. Eu acho ótimo. Se quiser até, tipo, segunda que vem, assim, para vamos, deixa o prazo de 16 aí, mas vamos tá. Ju? Não te escutando nada. Não. Tá sem mic, Ju. Jussara, eu acho que ela também não se escuta. A gente não... Mas ela vai ter que colocar. O grupo agora vai ter que colocar, vai ter que se inscrever, né? Ou vai ter que colocar ali, porque não adianta a gente botar meia dúzia. A minha preocupação só é como é que fica depois a conexão com a SEDAC, para poder oficializar os cursos, a oficina, né? Ju. Tempo. Ju, por isso que eu estou pedindo, assim, gente, que vocês também se reúnam enquanto GT. A nossa ideia de espaçar mais as reuniões ordinárias, gente, não é só uma questão da calamidade, é também para que desse tempo dos GTs trabalharem, né? Assim como o GT Mapeamento, né, conseguiu ali, claro, a gente sabe que depende da disponibilidade de agenda, mas o pessoal do GT Mapeamento conseguiu se reunir agora em novembro, né? A gente esperava algo semelhante também ali do GT Formação. Não rolou, mas tudo certo, dá para seguir adiante. A ideia, então, é encaixar essas oficinas, né, de 1h30 no calendário de reuniões nossas, né, do ano que vem, para poder dinamizar um pouco, e que vocês, por favor, essa questão da SEDAC, não é a gente que vai resolver que coordenação. Vocês, enquanto GT, têm autonomia de fazer uma reunião, inclusive de propor uma reunião com a SEDAC. Daí, se vocês fizerem um e-mail, escreverem, eu envio ali pelo e-mail do colegiado, oficializo, mas isso são vocês que têm que correr atrás. Tá, pode vocês deixar. GT. Tá, Ju? Vocês GT? Tá. Não estou te escutando. Não, Ju, a Aline tá bem professora hoje, Diego, tu viu? Tô.
Até eu tava acho importante, brincando. até para a gente ter agora também ter um A controle de tempo, professora né? gosta de tudo organizado. Aí eu vejo o negócio meio correndo demais. Eu não sei se vai, mesmo que eu entendo, mas o mapeamento já estava andando desde o ano passado, não desmerecendo o trabalho do mapeamento atual, não é isso, mas era uma coisa que já estava engrenada, que já estava indo. O GT de formação, ele está pegando agora, porque desde a gestão passada a gente não estava com o GT de formação ativo, né? E essas discussões de como vamos lançar, como vamos fazer, primeiro a gente tinha que ver quem pode, quem quer, né? E o que vamos fazer, e como vamos fazer. Só que isso aí vai chegar férias agora. Às vezes tem que fazer a conexão com o pessoal, tem que fazer a conexão com a SEDAC. Não, eu só estou achando que pode... não adianta acelerar. Eu penso assim, Jussara, a gente vai retomar, né, digamos, as reuniões do Pleno ali por fevereiro, março. Digamos que o primeiro curso seja lá por maio. Dá tempo, não fique tranquila que dá tempo. Assim, não é tipo um curso com 8 módulos ou coisa do tipo. Não, é uma oficina. Curso eu acho que soa muito pesado. A ideia é uma oficina, de repente, online, entende? Há tempo de fazer isso, mas é para dinamizar, né? Eu consegui chamar público para o colegiado. O importante, gente, é dar o primeiro passo. Sei que pode parecer muita coisa, mas o importante é que se dê o primeiro passo. Tem que criar um formulário. O formulário é difícil, não sei fazer. Há tutoriais no YouTube. Não quero fazer um formulário, é muito careta. Faz de uma enquete de outra maneira, mas o importante é dar o primeiro passo. Certo? Dei o primeiro passo. Então tá. Eu não sei fazer aquele forms, né? Quem sabe fazer. Há vários tutoriais, gente. Mas, enfim, eu acho que a gente pode até passar também, né, Diego, passar um e-mail pelo colegiado, né? A gente manda um e-mail pronto também, as pessoas colocam ali o que querem fazer. Vamos marcar uma reunião entre nós essa semana e a gente vai... Você está tirando, desligando. Lá, coordenador, tem que ir. Alguém tem que puxar a frente, gente. Agora tem coordenador. Agora a função de quem coordena é fazer a frente. Deixar. Muito bom, muito bom. Gente, vamos para as próximas pautas. Vamos ver se a gente consegue fechar até às 8h30. Informe sobre o Plano Nacional de Cultura. Bárbara? Bueno, gente, eu posso compartilhar a tela aqui, Aline? Sim, por favor. Deixa eu ver aqui, janela. Aqui. Me avisem se estiverem vendo, tá? Estamos vendo. Tá. Gente, olha só. Eu tive, semana passada, em Porto Alegre, teve uma oficina promovida pelo Ministério da Cultura sobre o Plano Nacional de Cultura, tá? Ele é baseado, enfim, a partir das 30 metas estabelecidas na Conferência Nacional, mas ele está sob consulta pública. Assim, depois que aconteceu, gente? Na conferência, muitas metas ficaram... O lema da Conferência de Cultura era assim, ó, aglomera, aglutina, porque várias propostas em muitos dos eixos que estavam sendo discutiam muitos temas, e aí, para entrar tudo nas 30 propostas prioritárias, muitas propostas foram aglutinadas, assim, com questões, e a meta ficou gigante, tá? As propostas que saíram da Conferência de Cultura, 30 propostas. Aí, o que aconteceu? O MINC fez uma sistematização, porque o que acontece? Haviam os eixos de debate, e às vezes o que estava no eixo 1 sendo discutido, que era regulamentação, por exemplo, sistema, estava sendo discutido num outro eixo, e aí também foi aglutinado na proposta. Então, o Ministério da Cultura fez toda uma sistematização, com um sistema de cores, identificando propostas que eram muito similares, ou que dizem respeito às mesmas temáticas. E aí fez, então, essa sistematização, e agora uma nova consulta, que não é assim, vai mudar o que foi estabelecido na Conferência de Cultura, não, mas um aprimoramento dessas metas e um aprimoramento das propostas agora em formato de metas. E aí, gente, o que acontece? Isso aqui é uma consulta pública baseada também em popularidade das metas estabelecidas. Qualquer cidadão brasileiro pode entrar no sistema aqui, que é nessa plataforma, no Brasil Participativo, vocês estão vendo aí,
E pode elaborar propostas. Aliás, propostas não, com base nas propostas pode elaborar metas. O que está acontecendo? Muitos dos setores estão elaborando metas próprias para entrarem e encaixarem no plano nacional. E essas metas estão lá dentro do dispositivo desse site do Brasil Participativo, e elas estão sujeitas à consulta pública, a votar. Então, isso aqui é quase uma convocação, tá, gente? Nós, enquanto colegiados, se vocês olharem aqui, por exemplo, o Colegiado Setorial da Dança e do Fundo Setorial da Dança, isso aqui é uma articulação nacional, já tem 980 votos para uma criação. Deixa eu só entrar na meta aqui, que eu tô... Uma coisa tá muito pequenininha, ó. Criação e implementação do Colegiado Setorial da Dança e criação de um fundo de fomento específico. No eixo gestão e participação, por exemplo, elas já criaram essa meta, o nomezinho da pessoa tá aqui, e aí qualquer um pode ir lá, óbvio que há toda uma mobilização do setor da dança, por exemplo, para votar na sua meta, tá? Aqui eu botei para elencar as metas mais votadas, mas se vocês entrarem aqui, dá para fazer as mais recentes, as contribuições, enfim, modo aleatório, tem um monte de meta aqui que a gente pode olhar. Eu não fiz pesquisa, ele não permite pesquisa com tema, assim, se eu botar visuais, não aparece, tá? Eu botei as mais votadas para a gente ter uma ideia, inclusive, de votação. Então, a gente tem aqui, por exemplo, Agência Nacional da Música, Fundo Setorial da Música. Percebam isso também, mobilizações nacionais, Fundo Setorial da Dança. E aí eu faço aqui uma consulta, se a gente, como colegiado, quer ou não, propor uma meta para a gente fazer, então, uma mobilização em sentido de angariar votações, por exemplo, para uma formação de fundo setorial. Essa questão dos fundos setoriais já vem sendo debatido desde a conferência, tá, gente? Mas aqui há uma consulta pública de modo, né, sistemático aqui do MINC, num órgão oficial, em que a gente pode propor e isso está estabelecido como prioridade a partir dessa consulta por meio de votos. Então, eu deixo isso aqui como um informe, e não só como um informe, mas também como uma possibilidade de mobilização do setor, para a gente fazer alguma coisa nesse sentido. Já há várias mobilizações nesse sentido de estabelecer metas próprias. Obviamente que essas consultas aqui de metas, elas vão ser encaixadas no Plano Nacional a partir dos eixos já estabelecidos. Gestão, participação, e aí tem mais todos os eixos, eu não tenho aqui agora, gente, porque eu não sei onde está, mas eu posso passar para vocês, ou aqui no site mesmo tem todos os eixos, tá? As metas vão ser, enfim, colocadas ali dentro desses eixos já estabelecidos em conferência. Acho que o informe é esse, não sei se querem fazer algum encaminhamento nesse sentido. Eu ia comentar que talvez fosse necessário uns dias para a gente olhar e ver o que já tem de meta, porque pode acontecer da gente, sei lá, propor algo que já esteja contemplado ali, né, entre as que foram propostas. Então, talvez uns dias, assim, talvez deixar como tema de casa, né, para o pleno, para dar uma olhada ali no site. Ele não... É muito ruim, não tem busca, né? Eu tentei, mas não tem por busca por visuais, por exemplo, se a gente fosse procurar. Então, é bem isso, é ficar catando ali, ver se tem, ou a gente propor, porque depois essa sistematização vai ser feita de novo, tá? A gente, na oficina, viu, assim, enfim, há todo um sistema de cores mesmo, que identifica em qual eixo que isso se enquadra, sabe? Os fundos setoriais, isso está sendo, enfim, né, muitos o próprio retorno dos colegiados, né, a nível nacional, os fundos, isso já está sendo um debate, mas aí a gente pode usar como estratégia de priorizar isso a partir dessa consulta pública, sabe? Eu acho que é, de repente, uma estratégia importante. Diego. Não, só um comentário rápido que o fundo setorial do audiovisual funciona muito bem, né? Acho que todo mundo tem isso como um exemplo, né? Então, acho que realmente é super importante. Eu estou escrevendo isso na minha tese de doutorado sobre isso, sobre a forma de financiamento, e acho que é fundamental que tenha isso. Não tem como procurar ali, talvez a gente tenha que criar. Eu acho ótima ideia de colocar essa meta de termos um fundo do audiovisual. É uma maneira de tirar um pouco o dinheiro, né, dos grandes patrocinadores, ou o poder. Com certeza. Aí ser também para a gente, por exemplo, daí ligar um link assim, com o GT Comunicação, isso ser uma pauta do colegiado, para a gente também mobilizar, né, pessoas do setor. Ed. Eu acho que a Bárbara deu já a resposta do melhor caminho para chegar numa meta que seja votável.
essa organização da dança, eu estou acompanhando bem de perto, como vocês sabem, enfim, eu trabalho com dança também, e é uma coisa que já foi construída anteriormente à própria conferência. Dentro da conferência foi debatida e se aproveitou o momento da conferência para a criação dessa meta. Então, talvez o aspecto inteligente nesse momento para as visuais é olhar as metas já existentes, aproveitar o texto de uma meta existente, inserindo artes visuais. Que aí ela está aglutinada a uma meta que já existe, repetindo, e fica muito mais fácil depois do Mink juntar as duas coisas e sistematizar de uma forma que, mesmo que não muito votada, mas votada, já está no texto. Então, talvez seja uma estratégia inteligente. A Bárbara mais ou menos disse isso, eu acho que é realmente dar uma olhada no material e indicar qual seria, né? Por exemplo, esta meta da dança, se a gente trocar o texto criação do colegiado de artes visuais e fundo setorial das artes visuais, ponto, entende? Porque já é uma demanda de um setor. E aí, se todos os setores pedem, isto vira uma máxima para que aconteça em todos os setores. Já é um primeiro caminho para começar, entende? Não, e se a gente reparar, a música, por exemplo, que é o setor muito mobilizado, fez a mesma coisa. Porque, gente, assim, eu não sei se vocês lembram, mas lá no relatório da conferência, eu e o Gui, a gente apresentou isso. A gente fez uma sistematização na setorial lá, que teve a mesa das artes visuais. E a gente apresentou para vocês, e a questão do fundo já estava. Essa é uma questão, assim, de debate de todos as setoriais e os segmentos, né? Um fundo setorial. Mas aí é isso, assim, se a gente enquadra ali, olha, a música está pedindo fundo, a dança está pedindo fundo, é bem isso, vai ser estabelecido fundo, daí óbvio que não vai ser só para o setorial que está pedindo, mas a nível de setoriais como um todo, né? E isso já vem sendo um debate. Mas eu falo isso assim, de repente, como meta estabelecer ali, é legal ter isso, tem que ver se já existe ou não, eu não sei, gente, porque ela não dá busca ali, eu tentei fazer isso, não tem. Ou a gente cria uma e faz isso de mobilizar votos, sabe? Porque é bem isso, é criar fundo setorial, estabelecer isso como meta. Porque isso já está na base da Conferência de Cultura. O Mink já tem esse indicativo. Mas a partir da consulta pública é como se a gente estivesse, né, novamente legitimando isso a acontecer, isso ser uma demanda, quase uma clemência, né, das outros setoriais, assim como o Diego disse, de uma mobilização, de uma estruturação que já há, por exemplo, no campo das artes do audiovisual. Então, é muito nesse sentido, assim, mas isso já consta no relatório, assim, Ed. Mas deixa assim, se a gente, de repente, também estabelecer um prazo, olha, até semana que vem, ou a gente cria meta, copia ali a meta e aí começa a divulgar, por exemplo, sabe? Que eu acho importante a gente também fincar territórios nesse sentido, sabe? Exatamente. E, gente, parece ambicioso o que a Bárbara está falando, mas, assim, a gente tem a primeira que tem 2.100 votos, e vamos lá, a gente começa a ter lá na 10ª meta 50 votos, entende? Então, para a gente alcançar uma votação grande, específica para uma meta das artes visuais, é uma organização rápida. A gente atingindo, sei lá, hoje, se a gente atingir 200 votos, a gente seria a 4ª meta mais votada. E aí vai até 31 de dezembro só. Então, dá tempo, entende? De criar essa meta, mobilizar e conseguir que isso realmente saia do processo de votação. Parece ambicioso, mas não é. Ainda dá. Não tem muita participação, infelizmente. Então, não é. Uma mobilização que o pessoal não entra, né? E aí é mais fácil. E essa coisa, o Ed foi muito crucial. Tem prazo, gente, até o final do ano. Então, precisa ser para ontem mesmo, assim. Depende de a gente deixar essa semana, a gente vai criar a meta e começar a puxar o voto. Acho que é. Mas aí a gente pode... Eu mando o link aqui, peraí. Por isso que talvez o Discord da Aline agora, talvez não dê para dar esse tempo. Eu acho que a gente vai ter que agilizar a Aline, botar a meta e depois a gente, sabe, vai votando e vai fazendo, sabe, vai enxugando o gelo, vai trocando pneu com o carro andando, sei lá, qual é a metáfora que a gente vai usar. Mas eu acho que a gente precisa fazer, Bárbara. Não sei como é que cria essa meta ali, tu já sabe? Sim, eu sei, eu posso fazer, se é super fácil. Eu acho que faz, nos manda o link e a gente já sai fazendo campanha. Já bota no Instagram, o grupo da comunicação já bota, ele pede, né? A gente começa a compartilhar a partir dali. Podemos votar, gente, o que vocês acham, só para isso ficar e constar como uma deliberação, assim, do pleno. Então, tá, gente, está em votação se
abrimos, botem por favor de acordo aqui no chat, uma meta de criação de fundo setorial das artes visuais para estabelecer ali como consulta pública na plataforma, como é que é o nome da plataforma? Brasil Participativo. Em votação. Então tá, daí eu me comprometo então a criar a meta, tá? E aí eu mando o link ali no grupo do colegiado e a gente começa a espalhar. Aí eu só vou também pedir isso também já como um encaminhamento para o GT de comunicação, né, gente? Pra gente fazer de repente um card, alguma coisa, ou um story que a gente coloque o link para as pessoas acessarem, né? Acho que é até mais fácil pelos stories, que daí a pessoa já entra no link, né? É isso sobre essa pauta, gente. É isso. Tá, temos mais 2 pautas, certo? Alguém participou da reunião recentemente sobre a reforma tributária no setor das artes visuais e quer compartilhar alguma coisa? Jussara? Pode falar. Eu participei, gente, mas eu vou falar muito sucintamente, tá? Mas eu vou mandar, eu preparei um material aqui, o pessoal não mandou para mim a gravação ainda, tá? Então, só para vocês saberem, foi a Associação Brasileira de Arte Contemporânea que fez um grupo, junto com algumas galerias de São Paulo, eles chamaram o grupo 215, que já fez reunião, só para vocês terem ideia, 3 audiências públicas na Câmara do Senado, é o coletivo 215, 4 reuniões com parlamentares, 3 reuniões, 2 reuniões com o MIC, enfim, eles estão precisando de apoio de agentes do setor das artes visuais. O que é isso? A reforma tributária, pelo que eu estou conseguindo entender, ela aumenta a alíquota. Para hoje em dia, o que acontece? Isso, as galerias estão se mobilizando mais. O artista, quando coloca a obra numa galeria, do setor primário, né, o mercado primário, quando ele coloca, hoje, esse trâmite, por exemplo, se o galerista consegue vender a obra dele, não há taxação do trabalho do artista, ou seja, o artista recebe limpo o valor da obra. Tá? Usamos um novo conceito que tem feito a cabeça e o paladar dos mais ousados. Alguém está com o microfone. Isso, muito obrigada. Tá? E hoje, com a reforma, as obras de arte estão fora da isenção. Tá? Então, acaba que vai ter uma alíquota em cima de uma obra vendida, né? Não só quando ela é revendida. Vai ter vários aumentos, enfim, e essa ementa, a 477, ela está buscando colocar as obras de arte dentro de isenção, porque na reforma tributária vai entrar espetáculos, vai entrar uma série de serviços do campo de audiovisual, do visual, folclore, enfim, que não vão ser taxados. Só que a obra de arte é considerada como bens, ela não está com uma alíquota diferenciada, ela perde isso. Então, rapidamente, depois eu mando o material para todo mundo, tá? Eu mando para vocês por e-mail, que é o que eu fiz de print, tá, gente? Eu fiz de print da reunião, tá? Porque isso aí teria que ser uma contadora explicar um pouquinho melhor. Mas, no resumo de tudo, é isso. Vai ter alíquota nova incidindo sobre a venda, na venda primária da obra de arte, que é quando Isso, Viviane, é um percentual que é colocado em cima quando há uma venda, tá? Bom, não sei, a Vivi colocou ali. Eu vou mandar o material que é mais fácil para vocês lerem. Qualquer coisa, eu vou esperar eles me mandarem o vídeo também. Só que eles pedem para a gente continuar mandando aqueles cards em vermelho que vocês viram, divulgar, que fala da reforma tributária, tá no link, todo mundo está passando.
que é uma forma de pressionar ali no Senado que seja aprovado. Vai ter um senador lá que já aceitou essa emenda, que é para não onerar o mercado de arte, né? Eu ia comentar, gente, eu vi aqueles cards ali, mas eles me parecem um conteúdo um tanto superficial, assim, que não explica muito bem. Até quando a gente começou a conversar sobre esse tema ali no grupo, até se perguntando, tem algum link, né? Porque assim, o coletivo precisa de apoio, mas apoio como? Tem algum link, de consulta ali para ver, então não. Se vocês tiverem informações mais concretas disso, o texto da ementa, não sei se está disponível, se puderem passar. Não, eu pedi a ementa para eles, tá? Eles disseram que vão me mandar, só que não mandaram a tempo hábil ainda da nossa reunião, tá? E o que está fora? Então, é isso que eu queria achar aqui o material. O que está fora dessa reforma? Fornecimento de bens tangíveis, incluindo venda de obras de arte por galerias e nas feiras de arte e artesanato, fora da isenção, tá? Serviços não contemplados no anexo X, que é o que vai estar como exceção de taxação. Vai ter não contemplado fotografia, edição, gravação, sonorização, composição gráfica, fornecimento de música, ingressos para exposições. Terceiro, licenciamento e cessão definitiva de direitos autorais de obras audiovisuais, fotográficas, de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética. Isso tudo está fora da isenção, tá? É que a nova reforma colocou lá alguns itens de serviço, tá? Que estão isentos de aumento, de taxação, tá? Vamos colocar assim, porque antes não era taxado. Isso aqui eles estão dizendo que está fora. Ou seja, isso aqui vai ser taxado. Então, a ementa 477 que eles estão colocando é para que isso seja colocado dentro da isenção. Ou seja, que toda a cadeia produtiva do setor de artes tenham uma isenção, Aline. Uhum. Tá? Vivi, não sei se já finalizou, se a Vivi quer trazer algum ponto antes da gente passar para a última pauta. Quer comentar, complementar algo do que tu está comentando ali no chat, Vivi? Eu entendo que é uma preocupação das galerias, né? Como eu coloquei no nosso WhatsApp, eu acho que é uma preocupação das galerias e dos grandes artistas, que são quem fazem as vendas diretas, e obviamente que tem uma série de meandros aí para não taxarem, ser isento de pagamento de imposto. Acho que o governo se posicionou em favor disso, não sei para onde vai ser direcionado, se isso pudesse ser direcionado de alguma forma para o próprio setor, seria excelente, né? Mas eu vejo que as postagens todas que a gente viu são dos grandes artistas, dos grandes players do mercado, obviamente, né? Então, acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado em relação a isso, né? A taxa já existe, tá? A Genuína Obra é uma empresa de comercialização de obra de arte e eu pago, sim, para o governo toda a obra que é vendida através da minha empresa. Não, mas aí... a taxa eu deixo de ter, né? Vou deixar de ter essa taxa. O que eu vou pagar para o artista é o que eu combinei com ele. Agora, sim, quanto que eu vou comercializar essa obra e aí eu não vou ter nenhum comprovante de quanto ela foi comercializada, tu entende? Porque, assim, eu entendo isso como uma questão de proporcionalidade. Então, assim, o artista recebe 50% do valor da obra. Ok, mas, assim, se eu não tenho como comprovar por quanto foi vendida a obra, como é que eu pago esse artista? Posso pagar para ele dizer que aquilo ali é 50% e eu recebi muito mais. Não, mas não é isso. isso. Então, assim, eu acho que é uma questão que a gente tem que ter um pouco de cuidado, acho que a gente tem que ler realmente o que está dizendo nesta... porque aqui a gente tem uma série de outras questões que eu não vou comentar aqui, mas que são do mercado de arte, do grande mercado, dos grandes circuitos internacionais, né, que a gente sabe muito bem quem são os compradores, quem são os colecionadores, quem são os mecenas hoje, e eu acho que a gente tem que tomar um cuidado. No momento que eu apontei ali no WhatsApp, quem estava, me preocupei em primeiro momento da taxação, em segundo momento, me preocupei quem está
a favor disso? A ABACT, né? Associação Brasileira de Arte de Galeristas, né? Evidentemente que isso só favorece o galerista. Eu quero saber quanto que favorece isso ao artista. Eu comercializo obra de arte, mas eu tenho o meu critério próprio da genuína. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um cuidado no posicionamento. Foi isso que eu quis trazer e não tenho ainda essa informação. A gente precisa, sim, esclarecer com um contador, né, esse ponto, que eu acho que é um ponto crítico, né? Eu acho que, como a arrecadação para o governo, é interessante o governo arrecadar esse valor, né? Porque, assim, a gente sabe que são grandes somas que são comercializadas nesse mercado, né? Se vai vir para o setor, se não vai vir, é outra questão. Mas, assim, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, e se todo mundo tiver acesso a essa informação, e a gente puder traduzir essa informação, né, sair da linguagem contábil para o dia a dia ali, né, do setor de artes visuais mesmo, de quem produz, de quem sabe, de quem não está no mainstream. Existe um mainstream, e isso está sendo feito, levantada essa bandeira, é esse mainstream que está levantando essa bandeira. Sim. Né? Sim. Me favoreceria horrores, tenho certeza Não, disso. é isso que eu A quero gente tem que falar, pensar também no artista, né? Isso, visual. assim que eles mandarem a gravação, eu vou colocar, tá? Essa gravação foi uma advogada, tá, de direito tributário, que procurou esclarecer esse material. O que, então, ficou claro é que nesse trâmite, realmente, Vivi, é mais em cima do sistema de galerias, né? Mas que entra também o sistema. O que me preocupou foi quando eles mencionam a questão das feiras de arte e feiras de artesanato, tá? Que é uma coisa que eles dizem que está fora, né, da isenção. Então, da gente esclarecer. Assim que eu tiver as coisas, eu mando para vocês e a gente pensa melhor, tá bom? Gente, nós temos mais uma, não sei se alguém, acho que a gente pode deixar como encaminhamento, então, coletar material sobre isso para esclarecer, seguir esse debate ali no grupo sobre essa ementa, né? A gente tem mais uma pauta que o Diego sugeriu no início da reunião. Então, se a questão ali da reforma tributária foi isso, acho que a gente pode seguir estudando, né, e coletando material. Bárbara? Não, rapidinho, assim, que bom, né, que a gente tem, assim, não tem como dar conta de tudo, e foi muito boa a iniciativa, assim, eu só queria registrar da Ju, da Vivi, de participar do debate, discussão, porque, enfim, são provocações que eu acho que a gente precisa, enquanto colegiado, também estar um pouco a par, assim, né, então, obrigada, gurias, pelo informe. Outra coisa, gente, eu coloquei aqui no chat a proposta de meta, tá? Eu mudei um pouquinho ali, que eu vi o da dança e da música. Eu só peguei o parâmetro nosso do que foi debatido lá na conferência e botei assim, ó, criação e implementação do colegiado setorial das artes visuais e a criação de... Aqui tinha que colocar nacional, eu acho, né, Ed? Eu estava escrevendo isso. Ah, tá, agora eu li e percebi. Tá, fundo, colegiado setorial... Falta, tá? Que é importante colocar. É um colegiado nacional, tu tá certíssima. Ele é criação, implementação e regulamentação do colegiado. Tá, vamos já arrumar isso aqui, aí eu coloco aqui. Se puder colar lá no grupo. Aqui no chat, ó, vamos botar. Criação e implementação do colegiado nacional. Setorial das artes visuais. Tá. Criação, implementação e regulamentação, Bárbara, tem que ter regulamentação, porque às vezes... Tá, peraí, a criação de fundo de fomento, deixa assim... Espera, de novo. Criação, implementação e regulamentação do colegiado setorial nacional de artes visuais. Tem que ter a regulamentação, porque se ele é só criado, vai dar ruim. Da mesma forma, é o fundo, é o mesmo processo, criação, implementação e regulação. E aí, sugiro colocar no texto a garantia de dotação orçamentária anual para o fundo. Garantindo... Não, então, eu fui ver isso, no documento, o que a gente tem, tá? A dotação não está citada, mas ali estabelece, por exemplo, a questão do fundo a fundo, sabe?
como Sim. via de parâmetro, assim, para ser estabelecido. É que Aí eu fundo a não fundo sei. é uma coisa, agora a garantia de dotação orçamentária anual é outra, porque a garantia É de o dotação como, né? vai ter todo ano grana investida, senão a gente tem um fundo e o fundo existe, mas ele pode estar zerado. Sim, sim, sim. Fundo de fomento garantindo dotação orçamentária e implementação e acesso específico do setor, deixa assim, estabelecendo parâmetros para o repasse fundo a fundo. Certo? Uhum. Vou botar aqui, gente, de novo. Aí eu já crio e mando o link, tá? Maravilha. Podemos passar para outra pauta, gente? Diego, tu queria comentar sobre alguns editais de fomento? Ali na minha pauta é que o colegiado sugerisse à Secretaria da Cultura que não permitisse, porque eu acho que assim, ó, a minha ideia é mudar o edital, mudar todos os editais, eu acho difícil. Tu quer Mas começar, como foi uma parte que a gente não estava gravando e algumas pessoas não estavam, se tu quiser fazer um resumo só do que era, por favor. a pauta quem trouxe, na verdade, foi o Zé Adão Barbosa, que é um ator importante, aí, um agente importante né, cultural, e ele colocou no seu Instagram, tá lá ainda, para quem quiser ver, ele coloca que acha errado a Casa de Cultura Mário Quintana ter ganho o edital último da Petrobras, que era um aporte bem alto, né? Eu não tenho certeza agora se é 300 ou 400 mil, enfim. E enquanto vários outros projetos, ele cita a escola dele, que tem 15 anos e tal, e a gente poderia citar aí centenas, né? Porque foram pouquíssimos contemplados. Acabam não sendo contemplados porque concorrem com uma grande instituição, com uma estrutura grande, como a Secretaria da Cultura, que é ligada, né? A Casa de Cultura, que é ligada à Secretaria da Cultura. Então ele acha equivocado que seja permitido que as associações de amigos desse tipo de instituição pudessem concorrer nesses editais. Eu concordo com ele e acho que o colegiado poderia votar, se todo mundo concorda, para que a gente sugerisse para que a secretaria não permitisse que as suas associações ligadas às suas instituições entrassem nesses editais. Basicamente é isso. O valor, tu comentou que é um valor alto, né? Tu tem aqui a Vera colocou no chat. Que o aporte mas os 3 milhões é geral, né, Vera? Eu acho que a Casa de Cultura, eu não sei quanto é que fica, porque eu acho que depende de quanto que eles pediram. Não, tá desligado teu Peraí, microfone, Vera. Depende de quanto pediram, mas eu, por exemplo, fiz um projeto de 3 milhões. Tinha projetos até 3 milhões. Então são valores altos. Acho que agora, como eu não tenho certeza do valor e não sei quanto que a Casa de Cultura pediu, é um valor alto, porque o valor total era muitos milhões, né? Acho que era 36 milhões. Para cada projeto, o valor total 3 milhões. Eu acredito que a casa tenha feito isso. Então. Enfim, a ideia é que estruturas da Secretaria da Cultura, né, quase por óbvio, não concorressem com as outras instituições culturais do Estado. Mas daí isso seria, no caso, assim, um desdobramento para os próximos editais, não anularia, por exemplo, a decisão do edital agora? Eu acho que anular a decisão desse agora não parece possível, né? Mas impossível. De qualquer forma, acho que tem que fazer um repúdio. Eu acho que o texto tem que ser escrito dizendo, a partir deste edital, né, se chama atenção e se solicita que não seja mais, né, permitido nesse tipo de situação. Eu não vejo nem... Acredito que ninguém tenha pedido essa verba para a programação. Eu quero chamar a atenção que isso é recorrente, tá? Inclusive em leis emergenciais. A gente teve isso acontecendo na Lei Aldir Blanc. Para vocês terem uma ideia, onde a gente teve instituições do Estado que concorreram e ganharam, né, verba. A gente teve municípios do Rio Grande do Sul que colocam, e isso é, em âmbito geral, aquilo que eu falei no início. Município concorrendo com agente cultural do município para verbas. A gente tem em Bento Gonçalves, que é a cidade onde eu residia, que o secretário de Cultura fazia a captação de verbas para projeto apoiado. Chegava no balcão, por exemplo, da RGE, e aí tinha o meu projeto, o projeto secretário de Cultura, qual passava. Recebia apoio, porque, né? Então, isso é bastante recorrente, acontece muito, e eu acho bem pertinente, Diego. Isso é um debate já antigo, e eu acho que vai um bom tempo, e é uma briga boa de se comprar. Eu acho que agora, para não ficar uma briga assim super extensa,
Eu acho que a gente tinha que focar, eu acho que no nosso caso, como a gente assessora a Secretaria da Cultura, eu acho que a gente tinha que falar sobre as instituições da Secretaria da Cultura, que é um bom começo, para que, se a gente lutar contra todo mundo agora, a gente vai perder a briga. Mas eu acho que a Secretaria da Cultura pode sim ser sensibilizada por um pedido do colegiado, para que não permita, para que mande um comunicado para as suas associações. Porque eu, quando diretor da Casa de Cultura Mário Quintana, eu fiz esse pedido direto para a Associação dos Amigos. Eu falei, eu acho que a gente não deve entrar, porque vai ficar feio, a gente está numa pandemia, na época na minha gestão foi pandemia, está numa pandemia, isso é um auxílio emergencial, acho que a Casa de Cultura não tem essa função. Era permitido no edital entrar, eles me provaram isso, mas foi um pedido do diretor, assim, via SEDAC, né, eu nem consultei a SEDAC na época, mas eu fiz esse pedido, eu falei, acho que a gente não deve entrar. Então eu acho que agora poderia ser feito isso como uma ideia geral, assim, da secretaria, entendeu? Eu acho que é um erro. Talvez o colegiado possa, eu e tu, Bárbara, escrever um ofício que fica de tema de casa pra gente fazer bem. Acho que daí aí eu vou me inteirar também da discussão. Diego, te agradeço por trazer, né, a pauta para cá. Vou me informar também ali pelo post do Zé Adão Barbosa e o edital. E aí eu e a Bárbara podemos fazer um ofício comentando sobre essa questão. Vera. Não, tu já colocou agora. Eu acho que era isso. Né? Um ofício? Acho que sim. Que fica... A gente precisa votar para fazer o ofício? Como é que funciona isso em termos de... Não. Só uma pergunta ali que o Edson levantou, que isso já existe, por exemplo, na Aldir Blanc, né? Mas ali não tem os impedimentos? Não estariam impedidos já? Infelizmente, não. A associação estava liberada, porque não tem essa regra. Não, no Aldir Blanc. Não tinha não também. Não da Petrobras. Não tinha, Vera. Mas na Aldir Blanc foi só na Lab 1, né? Agora não. Não sei. Eu acho que não existe impedimento. Gente, assim, aí outra coisa que eu até... Mas a PNAB agora, eu acho que não, os editais era por segmento, inclusive, não tinha por instituição. E outra coisa, gente, que a gente perdeu, só para terminar, a gente perdeu muito o interior, principalmente, porque os editais da PNAB, gente, não teve mais recorte regional. Foi por nota dos projetos. O da literatura e do livro foi só RF1. A gente perdeu muito, sabe? Eu fiquei apavorada quando eu vi, assim. Mas, Bárbara, no regulamento não tinha a obrigatoriedade de ter um projeto por... No FAC tinha, Verinha. Nesse da PNAB, não. Não? Não, isso foi horrível, gente. A gente perdeu muito o interior, no caso, né? Eu me dei conta. Eu também me dei quando vi os resultados. Eu, como assim? Perdemos muito, gente. Pensei que tinha essa obrigatoriedade. No FAC, sim, mas na PNAB não teve. Só para complementar, Bárbara, o que tu disseste, a Associação de Amigos do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul é uma associação que trata das artes visuais. Então, ele está no eixo das artes visuais, por exemplo. Entendi. Então, ele pode concorrer, sendo associação ou não sendo, enfim, pode concorrer. E aí, é o que o Diego chamou a atenção, é bastante importante. Então, é isso. E chamando a atenção, outra coisa que eu quero chamar a atenção para o Estado é a questão que só passaram os perfeitos, gente. Não sei se vocês acompanharam as notas de quem entrou. A nota de corte das cênicas foi 99. Das visuais, 95. Claro, fora as cotas, então tá difícil, entende? Tem grana, entre aspas, então também tem que... E o que a Bárbara falou a respeito da distribuição é bastante importante, porque a forma como foi, por exemplo, literatura, que tu citou, Bárbara, vai exatamente contra a lei, porque a gente tem uma centralização de investimento. E eu repito uma coisa que eu falo há muito tempo, ok, a gente tem maior demanda em algumas regiões, mas essas regiões sempre vão ter maior demanda se a gente não tiver uma política pública para a cultura que essa demanda seja expandida. E aí eu dizia lá na Lei Aldir Blanc, eu preciso morar na capital do Rio Grande do Sul para poder trabalhar com cultura, ou eu posso trabalhar morando no interior. Se a política pública permitir, a gente consegue trabalhar também, né? Então, alguns recortes, eles são importantes. Outra coisa que a gente viu... Desculpa, pode falar, Verinha, pode falar. Não, só para contribuir, assim, recordei agora, quando eu era diretora do Instituto de Artes Visuais, a Associação do Museu de Arte do Rio Grande o MAC, Museu de Arte Contemporânea,
entrou no prêmio Marco Antônio Vilaça e ganhou. Então, nós temos parte, porque o prêmio Marco Antônio Vilaça, ele reverte, né, as obras do projeto, vão para o museu, tem que ser direcionadas a um museu, né? Então, com esse prêmio, a gente é uma forma de ampliação de acervos, né? E o MAC ganhou, então nós temos parte do acervo do MAC, obras importantíssimas que foi, Diego, através do prêmio Marco Antônio Vilaça, que é a Funarte, né? Então, essa restrição, eu acho legítima nesse caso, que era específica, apontando, assim, as dificuldades também, né, do momento, na cultura, etc. Mas eu acho que o prêmio Marco Antônio Vilaça é um pouco diferente, Vera, porque é um prêmio, né? É um prêmio, pois uma não, doação de uma só obra, lembrando, é diferente, assim, né? Não é cuidar dinheiro desse para quem está ofício, precisando, né? é diferente. Cuidar a redação desse ofício, só isso. Eu acho que é uma questão, ainda mais estamos falando de um projeto emergencial, acho que tem todas as questões, né? Sim, mas... a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, são leis que foram criadas exatamente nesse contexto. Alguns editais poderiam participar, né? Essas associações de museus, por exemplo. Eu e a Bárbara, nós podemos fazer esse ofício e, antes de enviar, colocar ali no grupo para vocês olharem, lerem, né, revisarem, darem sugestões. Isso. Eu ia pedir isso, assim, de repente a gente faz um link aberto, porque a gente tem mais subsídio, e aí vocês que têm subsídio para a formulação do texto, e a gente constrói isso coletivamente, assim. Eu acho excelente. Eu crio agora, então, um link ali no Docs, ali, e aí vocês vão colocando o que vocês gostariam de levar, né, para a SEDAC. Eu e a Bárbara, nós colocamos ali no papel com o logo do colegiado, né, de formato ali de forma mais formal, e aí a gente acho melhor primeiro fazer uma redação, para depois, então, poder acrescentar sugestões. Mas iniciar essa redação, o pleno pode, o Diego, quem está mais inteirado do assunto, poderia iniciar essa redação? Pode ser? Posso iniciar, sim. Tá, então eu vou criar um link isso fica como encaminhamento, então eu crio um link ali no Docs e a gente vai colocando ali a sugestão. Então, só para fechar, né, se a gente vencemos as pautas, são os encaminhamentos, né? Então, vou pedir que o GT Mapeamento compartilhe, né, algum resumo das reuniões que participassem, algumas linhas, né, depois de participar das reuniões ali com o grupo geral do pleno. No GT Formação, então, o Diego ficou de coordenador, e nas próximas semanas será feita a consulta ao pleno. Também vai ocorrer, né, o aprimoramento do Instagram pelo GT Comunicação. A Bárbara já criou a meta, né, ali para propor, né, do Plano Nacional. A gente vai estudar mais sobre a reforma tributária ali em relação ao segmento e criaremos o ofício sobre esse edital, né, sobre os próximos editais e instituições vinculadas à Secretaria da Cultura. Muitos encaminhamentos para esta última reunião. Fiquei muito feliz que deu certo, assim, e o colegiado está se movimentando, né, depois desse ano difícil. 2025 promete, gente. Muito obrigada a cada um que veio aqui. Dou 1 minuto para a Jussara fazer suas últimas considerações. Não, só para dizer que eu já enviei, tá? E já enviei por e-mail, tá? O print, aí pode divulgar para todo mundo dar a sua lida, ver seu entendimento daquilo ali. Tá. E junto está o link da reforma tributária. Assim que eu recebi para você. Tu encaminhaste para o e-mail do colegiado. Colegiado, tá? E aí tu queres, então, que eu encaminhe ao resto do pleno? Isso, porque aí Perfeito. O pessoal lê e vê, tá junto o link da reforma, tá? Tá, eu vou encaminhar, então. Eu mando, e a gravação aí eu mando também, porque aí eu mando para o colegiado dispara aí para todo mundo, tá bom? Tá bem. Gente, Aline, eu queria só, antes de terminar, agradecer e registrar a importância da presença do Edson na reunião de hoje.
Sim. Nossa eterna colaboradora, também registro aí. Então, uma salva de palmas para o Ed. Todo mundo abre aí os microfones. O Ed é o nosso Obrigado, querido. letrado. Mas... É o nosso membro honorário do colegiado. Volte sempre. Mentor. Fiquei um tempo sem aparecer, compromisso e tal, mas eu voltarei a participar mais frequentemente, novamente. Obrigada, Ed. Muito obrigada. obrigada. Sempre bem-vindo. Valeu, Gente, então. que bom, também agradeço. Assim, Olha, muito bom tá aí contar com a experiência da Verinha também, tá aqui com a gente. Também, voltou. Adorei. Eu queria agradecer A Vera também. nunca saiu. Mas estava sumida das reuniões, Maria. Eu registro. Eu estava viajando. É muito bom tê-la aí também. Obrigada, gente. Gente, obrigada, sim, por esse ano, na verdade, eu queria agradecer, porque essa é a nossa última reunião do Pleno. Foi um ano bem louco, né? Bem difícil, assim, mas aí vencemos e estamos aqui continuando os trabalhos e 2025 promete. Parabéns para esse coletivo maravilhoso. E feliz ano novo para todos. Feliz ano novo, Bom fim de gente. ano, Boas gente. festas, muita arte. A gente tem que fazer também mais um encaminhamento para o pessoal da comunicação, a fazer um postzinho de fim de ano, que nem a gente fez ano passado. Vamos fazer uma fotinha dessa Vamos. Para botar no Feliz Ano Novo. última reunião. Não consegue abrir, Laura? Diego.